Então eu fui privilegiado de dar uma passada por este lugar. Um privilégio que o meu ser superior me dá. Ah, mas você pergunta, doutor, mas você crê num ser superior e você não crê? Um ser além, um ser invisível, como eu estou dizendo, que me deu o Ruach, que me deu a Hayeh. Eu quero dizer para você que Hayeh se escreve com CH, Ra com Y e A. Ra e A. É com um E, na verdade. É em hebraico. Então eu tive esse privilégio de vir aqui, como no vídeo anterior eu fiz, mostrando esta grande e fenomenal natureza, essa grande e fenomenal vida que me dá vida. Eu só posso ter vida física alimentando. Então tudo que você está vendo aqui é soja. Do outro lado é milho. São coisas que nós precisamos. De manhã você precisa do pão. De novo, ao meio-dia você precisa do pão. E de noite, de novo, você precisa do pão. Então é necessário que a terra nos dê essas coisas, baseado no nosso próprio trabalho. Se não houver o trabalho do homem, então o homem também não vai poder continuar a sua vida. E é muito fantástico tudo isso. É muito fantástico tudo isso. Como eu estava dizendo, né? Perguntar a Einstein, e o senhor crê em Deus? Como grande cientista que fora ele disse, eu creio no Deus do Spinoza. Spinoza foi um grande filósofo. E por que ele disse isso? Porque o Deus da institucionalidade, da múltiplas ienes institucionalidade, são manifestação da crença da pessoa, portanto são necessário tudo isso. Mas se eu parar nisto, eu perco isto, que é a vida. Quando eu prendo Deus na letra, quando eu prendo Deus no livro, quando eu prendo Deus em paredes, eu perco isso. Perco tudo isso. Tudo isso que me rodeia. Eu perco tudo isso. E eu começo a crer e depender de um Deus na institucionalidade, onde eu preciso de um homem aguçando a minha culpa, os meus medos, para que eu continue crendo, vamos assim dizer. Mas não é dessa forma, porque você tem o Ruach, porque você tem a Nefesh, e você precisa de desenvolvê-lo sempre, cada vez mais. É por isso que Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. Ele não vem com institucionalidade. Não dirão a ele ali, a ele aqui. Não, porque o reino de Deus está em você. Está em você. E é nisso que Einstein estava dizendo. Porque Spinoza era mais cabeça. Não é descrença. A religião da época, e até hoje, a institucionalidade da época, não digo até religião, porque a religião vem da palavra religar, está ligado, conectado ao todo, ao eterno. Essa é a ideia. A ideia de homens que há muitos milênios tiveram esta necessidade de agrupar-se
e poder demonstrar juntos que é uma força da qual nós conhecemos, né, na popularidade, na palavra popular, para que todo mundo entenda. Mas nós podemos entender numa palavra mais, digamos, menos vulgarizada, que é Eloheno, Elohá, que é Deus. Mas fica muito assim, né? Porque é uma palavra, digamos, já muito batida, né? Muito batida. E quando Jesus palmilhava, quando ele andava com os seus discípulos, ele dizia coisas muito coerentes. Ele ensinava coisas para tirar as pessoas dos seus mecanismos. Ele queria e quer que a gente vá além do mecanismo. Vai além do mecanismo. Além do mutuar de palavras e de ideias. Ele quer que nós chegamos ao ponto mais crucial, que é o ponto da alma, que é o ponto da Neshama, que é a vida em nós. A vida em nós. Quando Jesus ou João escrevendo disse, e a vida estava nele. A vida estava nele. Não quer dizer que a vida, ele não quis dizer com isso que a vida não estava em mais ninguém, nunca teve mais ninguém. Não, a ideia nunca foi essa. A ideia nunca foi essa. A ideia é que a vida estava nele, ou ele estava ensinando e fazendo as pessoas amadurecer. Nós sabemos que existia na época de Jesus o judaísmo e muitas outras tipos de manifestações institucional, que era aquelas instituições que já não conseguia perceber mais. Claro, o judaísmo sempre procurou e procura até hoje, e é uma obra lançada em fundamento por Deus. Mas Jesus ia sempre com aquele, ia sempre alertando os líderes, né? Que eram os fariseus, os saduceus, porque essas pessoas, quando tinham domínio do ser humano, então eles esqueciam que seu compromisso era continuar crescendo e fazendo as pessoas livres. Porque o lindo é que você se torna livre. Então Jesus veio para isso. Ele disse, se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Libertar de quê? Dessa forma enclausurada que nós vivemos. Então, quando Einstein disse, eu creio no Deus de Spinoza, é porque Spinoza também dizia, né, que Deus não está nos templos. Ele não está nos templos que nós mesmos fabricamos. E perguntaram a um outro filósofo, e você crê em Deus? Ele disse, mas qual Deus? Qual? O que nós criamos? Ou o que nos criou? Porque tem o Deus que nós criamos. Essa é a ideia. Por que as denominações cristãs, não vamos falar de religiões de forma geral, por que elas não têm um só pensamento? Por que elas não se juntaram em um só pensamento? Exatamente por isso. Porque é a ideia que nós criamos, é o Deus que nós criamos. Porque quando você descobre o Deus que te criou, o Deus que nós criamos, fica para trás. E aí nós somos libertos. Quero dar para vocês esse testemunho. Eu sou um homem livre, eu sou um homem liberto. Eu sou um homem liberto. Por quê? Eu sou uma alma liberta, um corpo liberto. Por quê? Porque exatamente eu não sigo os ditames de uma denominação, de um fundador, de um pregador que fracassou-se como todos.
Porque todos fracassam na morte. Todos são sepultados na morte. Então, eu não posso seguir. Eu não posso debater os seus pensamentos denominacionalistas e tentar ao mesmo tempo ter aquilo que eu mais preciso. Aquilo que ninguém pode criar, que é Deus. Não se pode criar. Somos criados. Em Gênesis nós sempre lemos, no princípio criou Deus. No princípio ele criou. Então ele é o Criador. Aí você pergunta, então você não crê no livro que fala sobre ele? Opa, eu li 50 vezes. E leio todos os dias, toda hora em que posso. Que já está aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o espírito Ruach de Elohim pairava por sobre as águas. Então disse Deus. Só que aí, disse Deus, esse verbalizar dele, ele disse, haja luz. Então eu creio na luz que ele deixou para nós. Eu creio no que ele diz. Ele disse, você só pode ser meu quando você tiver amor uns pelos outros. Então a questão denominacional às vezes tira até nosso amor, que somos obrigados a brigar com pessoas por causa daquele nicho de coisa que a gente, tá bem? De coisa que a gente defende. A gente já não defende mais a vida. A gente defende nichos. Aquilo que o outro disse, olha, esta é a verdade. Mas qual é a verdade? Para finalizar e concluir. O próprio Jesus, em sua santa sabedoria, passou por esse questionamento. Eu estou tomando cuidado aqui para não assar as plantas. Deus o livre. Posso andar no meio delas, mas não posso maltratar, porque esses serão alimentos na sua mesa. Soja, soja, soja. Não é? Então Jesus, na sua sabedoria muito linda, um dia ele, já na hora derradeira da sua vida, ele encontra com Pilatos, né? E Pilatos diz, você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Aí Yeshua disse, você não teria nenhum poder se dos céus, ou se do cosmos, ou se de todas essas coisas que a gente não consegue ver o fim delas, né? Se do céu não lhe fosse dado. Olha lá, a nuvem de água formando, olha só. Então, não, de jeito nenhum. Ele diz, você não pode nada se do céu não lhe fosse dado. Nada. Não é verdade? Aí Jesus disse para ele, eu vim para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos, isso é, se você está olhando do ponto grego, não é? Hermete. Eu vim para dar testemunho do hermete. O que é hermete? Hermete é aquilo que é fechado. Aquilo que eu não consigo e não consigo perceber, mas que está diante de mim. É como uma caixa, um cofre que está ali, mas eu não consigo, por mim mesmo, na minha sapiência ignorante e infantil, eu não consigo perceber. Então Jesus disse, eu vim para dar testemunho da verdade. Mas houve um momento fantástico ali. E aí Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? O que é a verdade? Veritas, para o latim, hermete, para os judeus. Tá bom, Jesus, mas o que é a verdade? E ali você nota o silêncio. O silêncio. Porque se é hermete, está fechado. E Jesus disse, eu vim para você.
E Paulo disse, foi para a liberdade que Yeshua não submeter de novo a jugo de escravidão. Não te faz preso a nada. É para a liberdade, é para ser livre que ele veio. Para que, através dos parâmetros dele, você possa se medir para ver se você está apto nos parâmetros dele. Entende? Então, sabe, para terminar, aliás, elas não terminaram, elas tomaram roupas, outras roupagens, e na verdade, elas querem ter a roupagem de Jesus Cristo, ou de Yeshua HaMashiach. Todos querem ter essa roupagem. E eu acho assim fantástica essa palavra de Paulo. Eu gosto de ver as pessoas livres, libertas, livres. Eu vim para libertar. Então Pilatos disse, mas o que? É um silêncio. Jesus não bateu no peito.